Já parou para pensar por que a fé é tão importante? Em Romanos 4, Paulo nos diz que se quisermos saber como funciona a salvação, precisamos olhar para Abraão. Sua história foi registrada por nossa causa, versículos 23 e 24. E como Deus operou essa salvação para Abraão? Através da fé. Não podemos exagerar na importância da fé. Como Paulo escreveu no versículo 16, ela, a promessa, depende da fé. Por quê? Por que a fé é tão importante? Por que isso importa tanto no plano da redenção de Deus? Aqui estão 3 razões. Primeiro, a fé mantém a promessa graciosa. É o que diz o texto no versículo 16. É pela fé para que seja segundo a graça. Se a salvação é por meio de obras, caridade, serviço, frequência à igreja, ativismo, intuição ou intelecto, então não pode ser de acordo com a graça. É pela fé. A fé, que em si é um dom de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, é o que torna o Evangelho verdadeiramente uma boa notícia. Deus requer fé de nós, para que o trabalho do pacto da graça possa permanecer diretamente nas costas de Cristo. Ele trabalha, a fé recebe. Perguntar por que a fé importa tanto é como perguntar por que precisamos de ar para viver. A fé é a maneira como recebemos os dons de Deus. A segunda razão é que a fé nos mantém focados em Deus. Na fé, não estamos simplesmente desviando o olhar de nós mesmos, mas também estamos olhando para Deus. A fé é necessária quando as promessas são tão grandes que somente Deus poderia fazê-las. Abraão sabia e acreditava que somente Deus poderia mudar ele e suas circunstâncias. Somente Deus poderia trazer a salvação e a redenção. Ninguém mais pode fazer isso por você hoje. Seu cônjuge não pode, seu empregador não pode, seu candidato político favorito não pode. Só Deus pode. Você deve considerar o que o Senhor promete a Abraão. É totalmente impossível, inacreditável e falso se você seguir a razão. Abraão já era um senhor de idade e Sara era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Então eu te pergunto, sob essas circunstâncias, como poderia ser cumprida a promessa: farei de você uma grande nação? De onde virão os descendentes, já que o casamento de Abraão não tem filhos? Todas essas coisas contras poderiam ter acabado completamente com a sua fé, mas ele se apegou apenas ao único pensamento de que se Deus está prometendo isso, ele não o enganará. Mesmo que ele não veja o caminho, a maneira ou mesmo o tempo do cumprimento dessa promessa, Deus vai cumprir com sua palavra. A terceira e última razão é que a fé torna o evangelho global. A fé elimina quaisquer barreiras étnicas, geográficas ou culturais ao evangelho. A fé em Cristo nos torna filhos de Abraão, herdeiros das maravilhosas promessas da aliança. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 28 e 29. Não importa de onde você é, não importa qual seja o seu passado, qualquer um e todos podem acreditar. Meninos e meninas podem acreditar. Jovens adultos céticos e desiludidos podem acreditar. Mesmo os céticos e negadores endurecidos e teimosos ao longo da vida podem acreditar. A promessa está aberta a todos, está aberta para você. Deus promete que através da simples fé você será salvo. Ele lhe garante um lugar naquela nova Jerusalém, aquele país justo, distante para o qual Abraão olhou. Ele garante o seu resgate deste mundo de pecado. Ele não o enganará. Mesmo que você não veja o caminho, a maneira, ou mesmo o tempo do cumprimento de sua promessa, ele virá nos buscar.